A ideia desse vídeo é iniciar a explicação sobre a morfologia interna do coração, falando pelas camadas do coração. Então, quando a gente pensa no pericárdio, a gente vê que parte do pericárdio participa da formação da camada mais superficial do coração. E é assim que a gente vai iniciar esse vídeo de hoje. O objetivo desse vídeo é de entender como é que estão estruturadas essas camadas que formam a parede cardíaca. Quando a gente pensa na superfície do coração propriamente dita, nós podemos pensar abrindo-se a parede torácica e removendo então as estruturas da parede torácica, se vê o coração dentro do saco pericárdico aqui no mediastino. Quando nós removemos esse saco pericárdico, nós temos essa visão e nós vemos então ainda uma das camadas do pericárdio, que é a lâmina visceral do pericárdio seroso, revestindo superficialmente o coração. E essa lâmina visceral do pericárdio seroso participa da formação, então, dessa camada mais superficial do coração, ou da parede cardíaca, que é o epicárdio. Bom, então as camadas do epicárdio, pensando que aqui está o saco pericárdico, aqui está o epicárdio, e aqui está a camada muscular, então, do coração, que é aquela camada que é responsável especificamente por fazer a contração e relaxamento do músculo cardíaco, então ela é fundamental para aquela função primordial do coração, que é o miocárdio. E mais internamente, então, revestindo internamente as cavidades do coração, que são as cavidades que recebem o sangue que será ejetado, está o endocárdio. Então, inicialmente, nós vamos falar da camada mais superficial, que é o pericárdio, e depois da camada mais interna, que é o endocárdio. Por último, a gente vai comentar um pouquinho mais a respeito do miocárdio, que tem algumas peculiaridades. Então, quando a gente fala do epicárdio, é importante a gente lembrar, ok, aquela camada, aquela lâmina visceral do pericárdio seroso faz parte dele, mas também fazem parte da formação do epicárdio a presença de vasos sanguíneos que estão passando superficialmente pelo coração, artérias e veias, vasos linfáticos que também estão passando por aqui, são muito pequenos e muito difíceis da gente ver, terminações nervosas que também são muito finas, são difíceis de ver, e esse tecido mais amarelado aqui, que é o tecido adiposo. Então, todo esse conjunto de estruturas, onde se adiciona a lâmina visceral do pericárdio seroso, é que dá o nome, que recebe o nome de epicárdio. Então, vocês vão ver que o epicárdio é uma região, mas ela não é dissociada do pericárdio, não é dissociada da circulação coronária, por exemplo. Então, elementos dessas regiões acabam formando o epicárdio simplesmente porque ele é dividido didaticamente dessa maneira. Então, se eu pegar e puxar aquela lâmina fina que está revestindo o coração todo na sua superfície, eu encontro aqui então essa estrutura que é efetivamente, que eu poderia dizer, esta sim, é a lâmina visceral do pericárdio seroso. Ela forma o pericárdio, ela não é sozinha o pericárdio. Aqui está mais amarelado o tecido adiposo. Passando junto do tecido adiposo, eu encontro vasos sanguíneos e aqui também no meio, terminações nervosas e vasos linfáticos que não são visíveis aqui. Se eu remover aquele tecido adiposo, fica evidente a presença dos vasos sanguíneos, aqui no caso é uma artéria. Então, esses vasos sanguíneos ainda estão por cima aqui superficialmente ao músculo cardíaco propriamente dito, então eles também fazem neste momento parte do pericárdio. Já quando eu olho o outro lado, então a lâmina que reveste internamente as cavidades cardíacas,
eu vou falar do endocárdio. Então, se aqui estava o pericárdio, aqui o músculo cardíaco propriamente dito, aqui está o endocárdio. Então, é uma lâmina muito fina. Ela é composta de quê? De células endoteliais, que nada mais são as mesmas células, o mesmo tipo de células endoteliais que estão revestindo internamente os vasos sanguíneos, e que se continuam revestindo o coração internamente. Então, da mesma maneira que nós temos endotélio aqui na veia cava superior, nós continuamos tendo endotélio revestindo internamente átrio, ventrículo e assim por diante. Uma outra coisa que nós encontramos é um tecido frouxo, conjuntivo frouxo ou areolar, unindo o endotélio ao miocárdio propriamente dito. Então, o que acontece é que se nós olhássemos um corte histológico dessa regiãozinha aqui, aqui estaria o endotélio, ou seja, quase imperceptível. Logo abaixo dele, esse tecido conjuntivo, chamado subendotelial. Então, este conjunto de endotélio e tecido conjuntivo subendotelial é que forma o endocárdio. E já aqui é a parede muscular. Então, aqui nós temos células musculares estriadas cardíacas, com algumas especializações. Isso vai ser falado em um outro vídeo da anatomia e vai ser falado em detalhes na histologia. Então, nós temos células musculares estriadas cardíacas que formam, então, o miocárdio. O que nós vamos ver é que a parte das células musculares cardíacas que estão no miocárdio, próximas do endocárdio, são chamadas de subendocárdio. Então, são células musculares que estão próximas do endocárdio. Da mesma forma que do outro lado nós veríamos subepicárdio, porque são células musculares próximas do epicárdio. Isso é um detalhamento do miocárdio. Quando nós falamos então do miocárdio, se nós olharmos aqui na superfície do coração, removendo todo o epicárdio, nós vemos aqui mais fácil essas fibras musculares, esses conjuntos, esses fascículos, né, de fibras musculares. Aqui no caso nós podemos ver que elas percorrem, né, elas têm uma direção seguindo o caminho, o eixo longitudinal do coração. Basicamente, o miocárdio vai ser formado por células musculares cardíacas, por fibroblastos e vasos sanguíneos. Em termos de volume, de massa cardíaca propriamente dita, quem é responsável por esse volume, por essa massa cardíaca, vão ser as fibras musculares, mas nós temos uma quantidade grande de células que formam vasos sanguíneos e de fibroblastos que estão em torno desses vasos. Se eu agora pegar, só para a gente ter uma ideia de como essas fibras musculares, esses conjuntos de células musculares se dispõem, se eu pegar a partir da superfície e começar a puxar lateralmente, claro que esse é um coração preparado, é um coração de porco, cru, que foi preparado e começou-se a separar. Então, a gente consegue ter uma destruição das fibras de colágeno liberadas e produzidas, né, depositadas pelos fibroblastos. Então, a gente consegue abrir e soltar, então, esses feixes de fibras musculares e consegue ver como essas fibras se dispõem. Então, a gente vê que enquanto aqui na superfície a gente tem um trajeto no eixo longitudinal, aqui a gente já vê que o trajeto é numa forma de espiral. Então, nós vamos ver que camadas mais profundas vão tendo essa forma de espiral. E aqui, num detalhe, nós vemos exatamente isso, ó, as fibras mais superficiais seguindo o eixo longitudinais e as fibras um pouco mais profundas já seguindo um eixo transversal, então seguindo em espiral pelo coração. Essa é uma informação extremamente importante, porque ela permite que a gente entenda que o coração vai se desenvolver, ou a parede, né, o miocárdio vai se formar considerando
uma espiral ou alguns feixes longitudinais, de maneira que a gente consiga até desenrolar essas fibras, esse conjunto de fibras musculares. Então, aqui um pouco mais dissecado, nós temos esse trajeto longitudinal e esse trajeto aqui já na base do coração, foi removido o átrio e nós vemos como essas fibras então vão se apresentando de mais superficiais a mais profundas. Essa ideia é extremamente importante porque ela permite que a gente entenda que o ventrículo, principalmente, basicamente o ventrículo esquerdo, ele se forma como essa espiral de maneira que a base torce para um lado e o ápice torce para o outro, como se eu estivesse torcendo uma toalha, então aproximando a base do ápice, ele encurta enquanto ele torce, e isso permite o que? Exatamente a expulsão desse sangue que está dentro da sua cavidade. Então, esse movimento de torção durante a contração ou sístole ventricular é muito semelhante a esse processo, por exemplo, de torcer uma toalha. Então, a gente vê que existe esse movimento. E isso aconteceu graças ao trabalho de um professor espanhol que mostrou que lá desde da sua base até o seu ápice, nós temos a formação então desses feixes em hélice, né, que terminam aqui no seu ápice, nisso que a gente chama de vórtice do coração, então essa hélice, né, esse finalzinho da espiral, isso aqui, essa é uma parte do ápice do coração e é nessa parte específica do ápice do coração está no ventrículo esquerdo. Então, o vórtice do coração é a parte apical do ventrículo esquerdo. E aqui, então, nós temos essa finalização dessas fibras em espiral. Essa é uma ideia muito interessante, então, que foi elaborada por um cardiologista e anatomista espanhol chamado Francisco Torrent Guaspe, onde ele conseguiu mostrar que seria possível desenrolar esse coração separando ventrículo direito do ventrículo esquerdo e depois continuar desenrolando o ventrículo esquerdo e distorcendo ele como se fosse uma fita, uma grande fita, né, do coração que estaria enrolada sobre si mesma, formando então esses dois ventrículos. Essa ideia inicialmente foi um pouco discutida, não sabia se seria exatamente isso ou não, mas hoje ela é muito bem aceita e aqui está então o link de um vídeo onde esse professor explica exatamente essa proposta. Dentro dessa proposta, funcionalmente falando, a gente pode imaginar o seguinte, que enquanto o ventrículo direito ele se contrai se aproximando do septo, né? Esse daqui seria o septo interventricular. O septo forma o próprio ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo seria formado pela parte septal e por aquilo que a gente chama de parede livre, então, que não é septo. Então, o ventrículo esquerdo seria todo esse que tem essa disposição helicoidal, enquanto o ventrículo direito, ele se fecharia como se fosse quase um bolso fechando, né, se encostando na parede. Essa concepção, ela inclusive faz sentido dentro dessa explicação do professor Torrent Guaspe. Por que aqui o ventrículo direito poderia fazer essa contração como se fosse um achatamento da sua parede? Ele tem uma parede muito mais fina e, na verdade, ele precisa desenvolver pressões menores, porque ele está ejetando sangue para a circulação pulmonar. Já o ventrículo esquerdo precisa exercer pressões muito maiores, então ele precisa ter uma parede mais espessa e ser mais efetivo na ejeção do sangue numa pressão muito maior, porque esse sangue, dentro da circulação sistêmica, precisa encontrar todas as regiões do nosso corpo. Então, funcionalmente falando, a gente teria essa situação. Claro que aqui a gente não vai ver ele fazendo esse movimento de torção, porque isso é uma ideia que precisaria de uma outra forma de análise. Mas o que nós podemos ver é que, em última análise, ele fecha, ele consegue
fechar a sua cavidade de maneira a expulsar o sangue daqui de dentro, enquanto o ventrículo direito se aproxima então do septo e consegue expulsar o sangue daqui de dentro. Uma última informação que a gente precisa considerar, lembrar sempre quando a gente fala do miocárdio propriamente dito, é que a parede muscular, tanto de átrios como de ventrículos, tem algumas peculiaridades, e aqui são peculiaridades específicas dos ventrículos, que a gente vai voltar a mencionar depois quando falar de cavidades cardíacas. Mas essa especificidade da parede cardíaca, ela se dá porque internamente, quando a gente olha a partir de dentro da cavidade do coração, nós vemos que a parede muscular tem grupos de células mais arredondados, formando efetivamente grandes feixes, né? E que se projetam para dentro da cavidade. Isso é muito claro nos ventrículos direito e esquerdo. E esses feixes arredondados que se projetam para dentro da cavidade, que são revestidos pelo endocárdio. Então, o que a gente vê aqui é o endocárdio revestindo essa estrutura do miocárdio. Mesmo aqui, ó, quando ele se projeta para dentro da cavidade mesmo, é o miocárdio que se projeta e todo ele aqui é revestido pelo endocárdio. Todas essas estruturas são chamadas de trabéculas cárneas, porque são traves de tecido muscular que se projetam para dentro da cavidade ventricular. E essas trabéculas cárneas podem ser classificadas de 3 maneiras. A primeira delas é a mais comum, a que se estende em maior quantidade pelo ventrículo direito e pelo ventrículo esquerdo, que são essas traves aqui, que são chamadas de trabéculas cárneas do tipo cristas. Então, são cristas de tecido muscular que se projetam para dentro da cavidade e para parede, para dentro da cavidade e para a parede. Então, fazendo essas reentrâncias. Um outro tipo de trabécula cárnea, que é uma trabécula cárnea que se projeta completamente para dentro da cavidade, são esses pilares que estão para dentro da cavidade, que se projetam a partir da parede do coração, seja septo, seja parede livre, se projetam para dentro da parede do coração, dentro da cavidade do coração, e que são chamados de pilares, ou também por parecerem essas protuberâncias, essas projeções para dentro de uma cavidade, recebem o nome também de papilas. Então, são chamados músculos papilares. A gente vai voltar a falar deles quando falar de válvulas cardíacas. Então, eles podem ser menores ou quase imperceptíveis, como esses aqui, que a gente praticamente não vê, ou maiores, como esses aqui. O terceiro tipo de trabécula cárnea, ele ocorre quando também essa trabécula se projeta para dentro da cavidade, mas ela não é apenas um pilar para dentro da cavidade. Ela tem as suas extremidades, uma extremidade e a outra extremidade aderidas a alguma estrutura do coração, e o vão é livre, como se fosse uma ponte. Então, recebe o nome de trabécula cárnea do tipo ponte. No caso, esta daqui, que ocorre apenas no ventrículo direito, a gente vai voltar a falar dela em complexo estimulante do coração. Essa trabécula cárnea aqui específica, do tipo ponte, ela só ocorre no ventrículo direito e ela é tão importante que ela tem nome próprio. Então, isso vai ser comentado em outro vídeo.